Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Vai Jum. Hoje quero falar com vocês sobre a falsa irmã Lúcia. Já ouviu falar dessa história? Alguns acreditam que a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, das aparições de Nossa Senhora em Fátima, foi substituída por uma falsa irmã Lúcia, que ela teria morrido em 1949, por aí, e foi substituída por uma sósia. Bom, eu já fui inclinado a acreditar nessa história também, porque um irmão lá dos Estados Unidos, o Michael Diamond, ele conseguiu mostrar fotos de antes e depois da irmã Lúcia que deixam a gente realmente meio em dúvida. Um grande escritor brasileiro também acreditou firmemente nisso, não sei se ele mudou a opinião dele depois, mas ele acreditou que isso era verdade. Vou colocar um áudio dele aqui, do Olavo de Carvalho, e também me influenciou bastante para que eu acreditasse que haveria um fundo de verdade nessas histórias. Hoje eu não acredito nessa hipótese de uma falsa irmã Lúcia, e eu vou mostrar por quê. Porém, primeiro eu vou colocar o áudio do professor Olavo de Carvalho. A minha pergunta eu já tinha mandado, não sei se o senhor chegou a ver, a respeito da consagração ao Imaculado Coração de Maria. É que eu achei no site do Vaticano um documento de Dom Tarcísio Bertoni, arcebispo emérito de Vercelli e secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. E lá naquele documento havia um texto da irmã Lúcia dizendo que ela tinha confirmado pessoalmente que a humanidade e a Rússia já tinham sido consagrados a Nossa Senhora. E eu gostaria de um comentário seu a esse respeito. É absolutamente falso. Você pega aqui os vídeos feitos pelo irmão Michael Diamond, onde ele mostra a fotografia da irmã Lúcia, como ela era, e da falsa irmã Lúcia que foi mostrada ao mundo pelo Vaticano. Essa é a maior fraude do século XX antes do Barack Obama. Não é possível que as duas pessoas sejam a mesma. Esta irmã Lúcia, a mulher assim, era tão autêntica que usava até batom, meu filho. Outra coisa, ela foi lá, tomou a comunhão da mão do João Paulo II e daí se ofereceu gentilmente para ficar no altar. Você já viu isso? A irmã Lúcia, que vivia na reclusão, querendo lá aparecer em cima do altar. Isso tudo foi uma imensa palhaçada. Então esse depoimento da irmã Lúcia não vale a merda nenhuma. Olha, o Brother Diamond, ele exagera muita coisa. Tem coisa que ele fala ali contra o João Paulo II, João Paulo VI, que eu acho que é má interpretação de texto. Mas neste caso da falsa irmã Lúcia, ele está montado na razão. A prova é cabal e irrefutável. É só ver a fotografia da mulher. A mulher não pode ter ver o queixo retraído e protraído ao mesmo tempo. A irmã Lúcia autêntica tinha o queixo para trás. A outra tem o queixo para frente. Será que o queixo cresceu? A irmã Lúcia tinha os dentes, a irmã Lúcia verdadeira tinha os dentes todos irregulares. A outra aparece com os dentes maravilhosos. Será que fez uma cirurgia estética? Você já viu uma freira reclusa fazer uma cirurgia estética para deixar os dentes bonitinhos? Isso tudo foi uma palhaçada, foi um crime. E além disso, mesmo que ela dissesse, olha, Nossa Senhora foi muito clara, tem que reunir todos os bispos do mundo e fazer a consagração da Rússia, não é do mundo. Pois bem, aí foi a opinião de Olavo de Carvalho. O site O Catequista, ele refuta essa tese da falsa irmã Lúcia e apresenta argumentos até convincentes, embora não conclusivos. Ele coloca que essas acusações são de pessoas sede-vacantistas e que esses seriam loucos e tudo mais. Não acho uma boa maneira de desabonar a tese da falsa irmã Lúcia. Vou colocar também um pedacinho que é interessante sobre médicos, sobre dentistas, que falaram sobre essa prótese que a irmã Lúcia colocou, para vocês acompanharem aí. Então aqui temos a notícia no site do Catequista: a irmã Lúcia falsa, uma fantasia descabida. Nem tanto, Mas enfim, vamos lá. Ele mostra aqui as teorias que surgem na internet e o que ele dá. Pelo menos 3 fatos que derrubam a teoria da irmã Lúcia falsa. Testemunho das irmãs do convento, de que a irmã Lúcia passou a usar prótese dentária. A opinião de dentistas sobre a protuberância do queixo
e foto de parentes da irmã Lúcia que se parecem muito com aquela que acusam de impostora, como esta abaixo, a foto da irmã Maria dos Santos, irmã de Lúcia. Ok. Então, quem quiser visitar, eu vou deixar o link do site do catequista aí, que ele vai trazer explicações sobre o queixo, que está diferente, os dentes da irmã Lúcia e tudo mais. Agora, ele usa isso para desqualificar, diz que são loucos, né? Os sites sedevacantistas. Olha, o que eu posso falar dos sedevacantistas a posição deles é extrema, é errada, porém, são pessoas tão ou mais apaixonadas pela igreja do que eu e você, do que as pessoas do site catequista. Então, acho que não devem ser considerados como loucos, né? Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de desorientação diabólica, como a irmã Lúcia mesmo dizia, e como eu já falei também aqui nesse canal, em outro vídeo. Então, cuidado com essas precipitações, com chamar outra pessoa de louca e tudo mais. Não tenha pressa em formar opinião. Demorei anos para me resolver, não, essa história da irmã Lúcia é falsa, eu não acredito. Agora, tudo pode mudar com evidências que sejam mais comprovadoras. Essas atuais não me convencem e a questão da lógica para mim é fundamental. Seria impossível substituir uma pessoa dessa maneira que é colocada sem que ninguém percebesse ou a própria pessoa aceitasse prestar esse papel só se estivesse possuída pelo demônio mesmo, porque ninguém ia anular a sua vida para viver enclausurado num mosteiro. Problemas nessa versão do site O Catequista para falar que só sete vacantistas que acreditam nessa história, que falam dessa falsa irmã Lúcia, porque não aceitam que ela tenha aderido ao Concílio Vaticano II. Bom, pois bem, quem conhece a internet conhece também Araí Daniele, que é um sedevacantista, que tem uma certa influência na internet. Ele, não sei se está vivo ainda, mas morava em Fátima, conheceu pessoas parentes da irmã Lúcia, e esses ficavam até ofendidos quando ouviam falar dessa hipótese da falsa irmã Lúcia, porque eles diziam que não é possível que eles não fossem reconhecer a própria irmã ou a própria parente e tudo mais. Sempre tinham contato com ela. Então, é uma hipótese descartada por eles, pelos parentes da irmã Lúcia. Agora, pensa comigo logicamente também. Há pessoas que acreditam que o Papa Paulo VI foi substituído por um sósia. Há pessoas que acreditam que Paul McCartney, o cantor dos Beatles lá, foi substituído por um sósia. Mas veja só, o que a pessoa ganharia substituindo uma outra pessoa? No caso do Paul McCartney, ganharia uma fortuna enorme. Fama, dinheiro, mulheres, se for o caso, se ele fosse, eu não sei da vida pessoal dele, se ele era de se esbaldar e tudo mais, mas teria muito a ganhar. No caso do Papa Paulo VI, se um sósia aceitasse substituí-lo, ele teria, não acredito que o Papa passe necessidade. Deve ter o básico, ou um pouco mais, mas enfim, necessidade ele não passa. Agora, você imagina uma pessoa que se ofereça para ficar passando a vida toda no lugar de uma freira enclausurada, carmelita. O que essa pessoa está ganhando? Adiantaria ganhar dinheiro para fazer isso? Bom, você poderia supor, mas pode ter sido uma outra freira. Sim, vamos analisar pela lógica. Uma pessoa que aceitasse participar disso não poderia fazer isso sozinha. Então teria que ter o consentimento da superiora, pelo menos. Nenhuma irmã iria notar a diferença, da que convivia com ela, ele não ia notar a diferença da irmã Lúcia. Os parentes da irmã Lúcia não iriam notar. Quer dizer, é algo muito improvável, possível. Essas fotos que o irmão Michael Diamond ele mostra realmente são interessantes, né? Mas o fato, pelo menos até que apresentem outros argumentos, é que a irmã Lúcia não foi substituída, isso não seria possível. Uma outra prova de que isso não aconteceu é que se tivessem substituído a irmã Lúcia, ela não teria mais por que ficar sendo oculta, silenciada pelo Vaticano. Se houve uma força maçônica, que seja, satânica no Vaticano, que a silenciou, eles seriam os primeiros a trazer essa falsa irmã Lúcia para via público confirmar tudo que eles estão falando. E isso não aconteceu.
as confirmações que deram da irmã Lúcia, já falei várias vezes aqui no site, no canal, né, foram confirmações muito fracas, uma por carta datilografada e outra onde o Monsenhor Tarcísio Bertoni claramente mentiu sobre o que a irmã Lúcia falou. Nossa, que acusação séria. Pois é, mas as evidências mostram isso. Não sei se ele ainda é vivo, se ele tinha, o Monsenhor Tarcísio Bertoni, se ele tinha boas intenções, não sei, mas eu sei que ele vai prestar conta diante de Deus, porque se a irmã Lúcia tivesse falado o que ele disse que ela falou, ele seria o primeiro a colocá-la em público para ela mesma falar. Isso não aconteceu. Se fosse uma falsa irmã Lúcia, teria acontecido, mas isso não aconteceu. Então, essa hipótese de uma falsa irmã Lúcia, para mim, não faz sentido. Para quem quiser acreditar, que fique à vontade, mas mesmo respeitando a opinião de um grande escritor como Olavo de Carvalho, nesse ponto ele já se enganou antes, ele já se precipitou antes, quando vieram as acusações de Pio XII, de que seria um papa antissemita, simpatizante do nazismo. Ele se precipitou, depois ele voltou atrás, humildemente, Olavo de Carvalho. Então isso pode acontecer mesmo com grandes escritores, grandes autores. Eu, particularmente, não acredito mais nessa hipótese da falsa irmã Lúcia. Para mim, isso aí está superado. É isso aí. Próximo vídeo a gente continua.